Bem, eu comecei a ler em casa. Minha mãe me ensinou a ler numa revistinha em quadrinhos. Ela comprava revistinhas em quadrinhos, então eu aprendi a ler em casa. Quando eu cheguei na escola eu já sabia ler. Então o gosto da leitura veio de muito tempo. E acho assim que não há uma receita melhor para você incentivar alguém a ler do que o exemplo, né? Falar é uma coisa, o exemplo é outra. Eu sou formado em História, depois eu fiz um mestrado em Educação na UFES e fiz um doutorado em História na UFES. Na verdade, eu pesquiso História de Piúma, História da região aqui do Litoral Sul há muito tempo. Em 96, eu estava na faculdade ainda, a Castorina era secretária de Educação, ela fez um dicionário sobre história de Piúma. Acho que até tem esse dicionário aqui. E eu fiz a parte histórica quase toda do dicionário. Então foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa que foi publicado. Eu gosto mesmo de escrever para as pessoas, gosto que as pessoas entendam, as pessoas que têm menos escolaridade, mas que têm vontade de estudar história. Eu sempre quis assim, pular esse muro da faculdade, chegar na rua, chegar nas casas. Nós temos uma história riquíssima, a história da nossa região aqui, ela remonta a mais de 450 anos. Eu tenho registro, por exemplo, de um índio que prendeu franceses que estavam fazendo comércio aqui pertinho de Piúma, de Pau-Brasil, em 1559. E essa história precisa sair, ela não pode ficar a vida toda dentro da minha cabeça ou dentro do meu computador, né? Ela precisa chegar para as pessoas. Então eu escrevo para isso, eu escrevo para que muitas pessoas possam ler. Então, eu leio muito romance, especialmente de autores africanos. Estou viciado em Mia Couto, que é um moçambiquenho, em Chimamanda, que é, para mim, a melhor escritora que eu já li, que é uma nigeriana que escreve também livros fantásticos. Eu acho assim, a internet, ela como tudo, ela tem vários pontos positivos e vários negativos. Um positivo, por exemplo, é permitir que talvez as pessoas hoje até leiam mais. Porque elas não leem um livro, mas elas leem lá um monte de post, um monte de comentário, um monte de notícias. Então ela tem esse lado bom. Agora, claro, o lado negativo sempre vai ficar com a maneira como os seres humanos, alguns vão aproveitar isso aí e vão apresentar o seu pior lado na internet. Eu leio no computador, eu faço muita atividade no computador, mas o prazer para quem gosta de ler, o prazer de folhear, esse é insuperável, sabe? É uma coisa que o computador não liga. Ah, Léo, então por isso você está dizendo que é intelectual, não vê. Não, eu vejo tudo nas redes sociais, participo de redes sociais. Claro, essa questão da leitura, por exemplo, só um dado curioso, eu assino Veja, assino Folha de São Paulo, e eu leio esses suportes todos no computador. Quer dizer, eu não tenho mais o jornal físico, não tenho mais a revista física, mas eu leio no computador. Então, quer dizer, eu continuo lendo. Então eu acho que a internet não é uma inimiga, não, acho que ela pode ser uma aliada. A gente conseguiu colocar mais de 90% das crianças na escola em 1996, 98, no governo Fernando Henrique, quer dizer. Então ainda é recente, né? Nós temos um país que ainda tem quase 20% da população analfabeta. Então, ainda, infelizmente, a escolaridade, nem a escola, ainda é um nicho para poucos, reflete a desigualdade do país, é um país extremamente desigual. Nós temos uma série de problemas aí para resolver, então, e acho até que houve um avanço muito importante, especialmente de 98 para cá. Houve uma universalização da educação, aí as pessoas dizem, mas na minha época, mas na sua época pouquíssimas pessoas estudavam. É só a gente comparar a escolaridade dos nossos pais, dos nossos avós e a nossa. Tem um filósofo chamado Pierre Bourdieu, que ele fala no tal do capital cultural. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem capital de dinheiro, mas tem capital de cultura. Então, meus filhos, por exemplo, eu sou mais pobre que muita gente, mas minhas filhas conhecem museus de outros países, minhas filhas leem, porque tem dentro de casa esse hábito que ele chama de capital cultural. Claro que na média, a criança da escola particular vai ter mais acesso à informação. Eu acho até que talvez seria mais interessante hoje
você ter uma biblioteca ambulante. Acho que o município podia ter, a quem está dando opinião, né? Acho que o município podia ter, sei lá, um carro interessante, um carro adequado para isso, e você passar, ter um calendário de tal dia da semana eu vou estar no Céu Azul, vou estar no Lago Azul, tal dia eu vou estar em Niterói, Nova Esperança, tal dia eu vou estar no centro, em tal lugar. Acho que o conhecimento ele é muito válido para tudo, e não é só informação, mas é conhecimento mesmo. Eu conheço o mundo todo, tendo saído poucas vezes de casa, né? Qualquer lugar do mundo que você conversar comigo, eu conheci através dos livros. Se você me perguntar detalhes sobre o Japão, detalhes sobre Moçambique, detalhes sobre Angola, eu vou te dar detalhes sobre os Estados Unidos, eu vou te dar detalhes que eu conheci lendo. E hoje há outras formas de leitura também. Eu acho que quando você vê uma série, quando você assiste um filme, dependendo do seu olhar, você consegue ler também ali muita coisa, né? Então essas múltiplas leituras nesse mundo múltiplo, elas somam para você conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar, só o Papai do Céu e o Alzheimer que chegar um dia. Mas, tirando isso, esse conhecimento fica com você a vida toda e vai ser sempre útil. Conhecimento nunca é demais, sempre é válido.